Estamos aqui de novo. Na semana passada, no dia 5, foi postado um videozinho, esse não foi feito por mim, sobre cartografia, uma pequena introdução, mas eu vou retomar esse conteúdo, tá? As turmas do 6M1 que tem o livro, pode acompanhar a partir da página 40 do livro de vocês, e o pessoal da tarde, presta atenção, 6V2, porque a gente não tem um livro didático ainda, tá? Então, simbora para o que interessa. Vamos lá. O que é cartografia, né? Acredito que no videozinho vocês tenham prestado um pouquinho de atenção, que, na verdade, né, é uma forma da gente representar aquilo que a gente vê no papel. Mas já imaginou um mundo, como é que ele seria sem mapa? Como é que a gente ia conseguir se localizar, se orientar? Como é que seria possível isso? Você conseguir chegar num lugar que você não conhece sem ter um mapa para você poder se guiar para isso? Fica um pouquinho difícil de entender porque a gente já nasceu no mundo com mapas, tá? Mas tenta imaginar como seria um mundo sem mapas. Devia ser muito difícil, tá? A origem da cartografia e o desenvolvimento dela, primeiro, o que são mapas? São métodos de representar o espaço terrestre e eles podem ser reproduzidos de diversas formas, tamanhos, maneiras, tá? E inúmeras técnicas. Então, a cartografia em si, tá? Ela é de diversas formas, tá? Os mapas podem representar também diversas informações. Que informações são essas? Informações ambientais, informações econômicas, informações populacionais, produtivas, naturais, enfim, aquilo que você quer representar em um mapa. Pois muito bem, quem é que faz todo esse trabalho, né? É um sujeito chamado cartógrafo. Cartógrafo é o cara que trabalha com mapas, produzindo mapa, criando mapas, tá? Esse é o trabalho do cartógrafo. No Brasil, qualquer um pode ser cartógrafo? Sim. Se você tiver a base da cartografia, sim, existem faculdades específicas para isso também, tá? Em geral, os lugares que costumam produzir mapas no nosso território é o IBGE, tá? Ele é um dos responsáveis, tá? O IBGE, ele é um programa do governo, ele é um órgão do governo, que ele trabalha com estatística, então ele também cria, e também o serviço, se eu não me engano, ou é o Exército, se eu não me engano, o Exército também cria mapas, e a Aeronáutica, acho que é o Exército que cria mapas também no território brasileiro. Quando começou? Como é que vai? A origem dos mapas mais antigos. Um dos mais antigos de todos é o mapa de Gassur, tá? Ele foi criado pelos babilônicos. Acredito que na disciplina de história vocês estejam aprendendo sobre a história antiga e talvez o professor de história já tenha falado para vocês sobre quem são os babilônicos, tá? Eles são os povos, tá? Que viviam entre os rios lá, acho que eu vou estar mentindo, tá? Mas Tigre e Eufrates, tá? Nessas áreas, tá? Essas áreas antigas aí. Então, esse mapa mais antigo, ele é de 3.500 a 2.500 anos antes de Cristo, então ele é muito antigo. Ele foi encontrado na região da Mesopotâmia, onde hoje é o atual Iraque. Então, a gente tem algumas informações que os historiadores conseguiram determinar o que representava, tá? Então, nós temos a direção norte, a direção leste, a direção oeste representada ali, tem o rio, tem as montanhas, como eles faziam, né? Era o desenho. Então, ele representa esse vale do rio Eufrates, nas áreas também do seu entorno,
e ele foi encontrado nas antigas ruínas da cidade de Gassur. É o mapa mais antigo do mundo, tá? É esse. Ele foi confeccionado, ou isso é uma rocha, tá? Ou é em argila, se eu não estou enganado, foi em pedras de rocha, tá? Bom, a gente vai sair da parte mais antiga, vamos tentar chegar nas mais atuais, tá? Eu tô seguindo a ideia do livro de vocês. Então, hoje, a gente utiliza não mais madeira, argila, blocos de rocha, né? Eles vão chamar de pedras, para poder criar os mapas. Hoje a gente utiliza técnicas mais modernas, tá? No começo, os mapas eles eram feitos apenas em papéis, tá? E tentando criar uma dimensão para conseguir transformar aquele lugar que você observa que é real num desenho, tá? Hoje nós utilizamos técnicas modernas e a gente faz os mapas no computador, que é bem mais fácil. Então, a gente chama isso de Sistema de Informações Geográficas, que eles chamam de SIG, ou cartografia moderna, como alguns gostam de chamar também. Que negócio é esse de cartografia moderna, tá? Então, o Sistema de Informações Geográficas, que é o SIG, ele tem uma característica bem importante, que é, ele tem uma única base de informações. Então, por exemplo, tem um programa de computador na qual a gente consegue adicionar imagens, dados cartográficos, dados de população e diversos outros dados para poder criar um mapeamento. A gente não cria só mapas, tá? É criado também tabelas, gráficos, porque tudo isso também pode ser um produto cartográfico. Então, de forma esses dados, né, que seja possível consultar, comparar, analisar essas informações e também produzir mapas. Então, um gráfico, eu posso fazer um gráfico comparativo, eu posso fazer uma tabela comparativa, eu posso criar até um mapa com todas essas informações. Além disso, né, ele vai envolver alguns setores importantes, tá? Um setor deles a gente chama de sensoriamento remoto. Esse sensoriamento remoto, ele reúne algumas coisas importantes. Por exemplo, a aerofotogrametria. Opa, que nome esquisito é esse, Pro? Então, a aerofotogrametria são fotos aéreas, ou seja, tá? Pode ser um drone hoje, né? Hoje a gente utiliza drone, a gente pode utilizar um avião. No passado foi utilizado balões e até pombos com uma câmera no peito que você, de uma certa altitude, você faz fotos daquele local, tá? Imagens de satélite, são satélites artificiais que eles orbitam em torno da Terra e eles emitem flashes de fotos, tá? E essas fotos a gente consegue fazer leituras dela. Então, a tecnologia de mapeamento digital, então, mapeamento pelos computadores, que a gente faz de forma digital, e a cartografia digital. E também o GPS. Tudo isso faz parte desse sensoriamento remoto. Então, sensoriamento remoto, ele tem fotos aéreas, imagens de satélite e mapeamento digital e GPS, tudo junto, tudo faz parte desse grupo. O que é o sensoriamento remoto, né? Ele é a separação física entre sensor, que é a câmera fotográfica ou satélite artificial, e o objeto que a gente vai estudar, ou o objeto que a gente vai fotografar, no caso, a Terra. Então, ele vai utilizar técnicas, né, para obter essas informações. O satélite, ele utiliza a radiação eletromagnética, tá? Que pode ser de fontes naturais ou artificiais. Ou seja, fontes naturais, quando o sol bate nos prédios, emite um calor aí, e aí ele consegue fazer o registro dessas imagens. E também através das fotos aéreas, tá? Que a gente chama de aerofotogrametria. Então, ele bate as fotos
E essa foto aérea a gente pode fazer uma composição dela, juntar como um mosaico. Sabe quando você tira várias fotos e junta tudo numa só? Aí você tem uma foto bem ampla, né? Que eles chamam de foto panorâmica. É mais ou menos isso que acontece em uma cidade, por exemplo. A gente tem várias fotos do lugar e aí a gente consegue fazer leituras, tá? A gente consegue saber qual é o tipo de uso da terra, as áreas que são construídas, as áreas que são desmatadas. Você pode fazer vários levantamentos. E as imagens obtidas através de satélites artificiais agrupados em órbitas em volta da Terra, que são os principais produtos aqui, tá? Então, do sensoriamento remoto, essa é uma ideia de fotos aéreas, tá? Que a gente chama de aerofotogrametria. Então, hoje é um drone, tá? Que faz isso porque é muito mais barato do que você contratar um piloto, um avião e tudo mais. Então, ele voa, né? Esse drone ou um avião a uma certa altitude e ele vai tirando várias fotos. Várias fotos. Essas fotos a gente monta como se fosse uma foto panorâmica, né? Você vai juntando todas elas. E aí você tem uma informação, você consegue tirar e criar mapas através dessas fotografias aéreas. Se eu encontrar um videozinho de como ele faz isso com drone, eu mostro para vocês e coloco lá junto, tá? E o sensoriamento remoto, ele também pode ser por imagens de satélite. Lembra que eu falei? A luz do sol, ela emite um calor, uma radiação, e essa radiação, quando ela bate no solo, por exemplo, tá? Ela vai produzir um determinado calor, e quando ela bate nas coisas, ela volta refletida para o satélite consegue captar imagens. É um pouquinho diferente esse método, mas a gente faz uso dele, tá? O satélite ele não serve só para tirar imagens, tá, gente? Ele também serve para a gente conseguir se comunicar hoje, ele é super importante para isso. Então, essa modernidade, quando o homem conseguiu criar os satélites, por exemplo, ele conseguiu melhorar a vida do cartógrafo, que agora ele facilita muito, ele consegue fazer vários levantamentos, tá? Através dessas imagens. Então, a gente consegue, hoje, por exemplo, descobrir se tem queimada em algum lugar. Para fiscalizar o ambiente, eles utilizam essas imagens aéreas também, tá? Quero saber se tem um novo foco de incêndio no Amazonas. É captado essas imagens de satélite, tá? E é feita a análise medida, a gente consegue fazer medições. A gente não, né? As pessoas especializadas nisso, porque eu não sou a pessoa que vai fazer esse negócio. Né? Então, é feito a análise desse material, é feito o levantamento da área que está sendo desmatada e também é visto uma forma de tentar multar essas pessoas que estão causando esse problema ambiental. Uma outra coisa, né, que o livro de vocês também traz, ele chama dos 3D para o mapa. Vamos pensar um pouquinho. O planeta Terra, ele é uma esfera, né? E é uma esfera em 3 dimensões, ele é tridimensional. É difícil eu pegar uma esfera tridimensional e colocá-la num papel, uma folha, tá? Uma folha de papel. É difícil você transformar, por exemplo, a laranja tridimensional e colocá-la no papel. A gente até pode tentar fazer isso. Quando você tem uma laranja e você tenta descascar a laranja, fruta, tá ali, ela é tridimensional, e aí você vai descascando a laranja, por mais perfeito que você tire a casca da laranja, se você esticar aquela casca, você jamais vai conseguir botar a laranja do mesmo jeito que ela estava quando era uma fruta, né, com a casca e tudo, certinho. Se você tentar esticar a laranja, ela vai ter distorções. Então, para isso, para tentar colocar o planeta Terra num pedaço de papel, num plano, né, que a folha ela é plana, a gente tem o que a gente chama de projeções cartográficas. Deixa eu deixar bem claro que isso é um conteúdo bem teórico, tá? Então, as projeções, elas têm um problema na hora de representar, porque
a Terra tem várias curvas e a gente vai tentar, né, cilíndrica, né? Então a gente vai tentar reproduzir essa num plano. Para isso, para tentar lidar com esses problemas, criou-se o que a gente chama de projeções cartográficas. Então, a projeção ela utiliza métodos matemáticos para tentar adaptar, tentar diminuir essas distorções e essas irregularidades. Tá? E aí, todas as projeções que existem hoje, todas elas provocam, todas as projeções, elas provocam distorções. Elas não estão erradas, porque cada projeção, né, ela vai atender a uma necessidade do cartógrafo que está criando aquele mapa. Então, eu tenho que dizer para que eu quero o mapa, qual a minha finalidade e que projeções eu vou utilizar. A gente não vai fazer isso, tá? A gente não é cartógrafo, então é só para a gente entender que existem 3 projeções básicas principais, que a gente vai conhecer elas agora um pouquinho. Uma delas é a projeção cilíndrica. Projeção cilíndrica é como se fosse um cilindro gigante em volta da Terra, tá? Então, essa projeção surgiu no século XVI, ou cilíndrica, ou de Mercator, que foi o cara que começou essa projeção. É uma projeção com forma cilíndrica, ela mantém as formas, entretanto, ela provoca distorções. Então, digamos que a parte da linha do Equador está batendo aqui, ela não tem tantas distorções, mas conforme ela vai indo em direção aos polos, ela vai tendo muitas distorções, tá? Então, ela é mais ou menos dessa forma, esse tipo de projeção, tá? Ela não causa distorções nessa parte, né? Que é a parte dos trópicos aqui, mas conforme ela vai chegando lá na região dos polos, ela causa maiores distorções. Essa projeção, ela também valorizava bastante o hemisfério norte, porque, ó, Groenlândia tá bem grande, América do Norte tá bem grande, e aqui a nossa região, Brasil e América do Sul, bem pequenininho. Então, aqui, uma imagem desse tipo de projeção, tá? Deu uma saidinha fora aqui, mas é a projeção cilíndrica de Peters. Ela foi criada em 1973. Ela também utiliza esse cone cilíndrico, né? Que eu tinha mostrado para vocês antes. Assim como ela mantém as áreas da superfície representada, mas ela distorce as formas. Ela é dita como uma projeção terceiro-mundista, pois comparada à de Mercator, ela vai trazer com mais enfoque os países do hemisfério sul. Então, ela vai valorizar os países como América Latina, Ásia, África, tá? Mas os países ao sul. Ela parece também um daqueles cachorro carudão, tá? Que estica bem as coisas. Ela dá uma bela de uma esticada. Mas ela tenta manter o mais fidedigno possível o tamanho dos locais. Então, a América do Sul, ela é grandona, tá? E a Europa, que antes estava muito grande lá, ela tá pequenininha, tá? E a Groenlândia, tá? Ela tenta manter o tamanho dela normal e não tão grande como era antes representada. Uma outra projeção que a gente vai ter é a projeção cônica. É como se ela montasse uma espécie de um leque. É bom que eu sei desenhar leque, tá? Mas é mais ou menos assim, tá? Um cone. Na verdade, cone, leque é quando abre, né? Um cone, tá? Aqui seria a parte onde toca, né, a linha do Equador ali, e as distorções, conforme vai saindo dessa abertura para cima, para o funilzinho do cone, ela vai aumentando as distorções. Então, essas projeções, ela é mais adequada para representar uma parte do território, países em médias latitudes, ou a representação de um determinado hemisfério, e não o planeta todo. Elas são pensadas como se fosse
colocado o cone sobre os hemisférios, e este cone, ele entra em contato com a Terra nas latitudes médias e o resto do planeta, sendo projetado em direção ao resto do cone. Vamos ver aqui como é que fica essa imagem. Quando você abre, tá? Essa parte aqui, ela é a que tem a menor distorção, e essa é a parte que vai ter a maior distorção. Então, ela só serve para representar partes de um território. A outra distorção ela é chamada de plana, azimutal ou polar. Então, ela é adequada para representar geralmente os polos. E ela vai como se fosse uma espiral, tá? Ela é diferente das demais, contudo, ela é possível de verificar as distorções. Quando eu saio desse centro e vou para as últimas pontas dessa espiral, ela aumenta as distorções. Então, ó, aqui é menor e nessa área aqui as distorções são maiores, tá? A distorção é menor e quanto mais eu me afasto, maior vai ser as distorções. E acabou, tá bom? Um beijo a todos. Eu vou fazer em 2 partes, essa é a primeira, e vai ter mais uma para a gente completar esse capítulo.